Olá, crianças, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos dar início agora à nossa aula de ética, tá bom, meus amores? Portanto, eu vou pedir que vocês peguem seus livros, abram lá na página 62. O nosso assunto hoje é o desenvolvimento de uma nação. Pois bem, o que será que nós entendemos por desenvolvimento? E o que será que nós entendemos por uma nação? Olhem só, meus amores, uma nação ela é feita primeiramente de um povo que começa a crescer populacionalmente, tá? Ou seja, é uma população pequena, poucos habitantes, e daqui a pouco essa população vai se estendendo, vai crescendo e vai formando uma nação. Mas à medida que a população cresce, tá? Tudo ao seu redor precisa caminhar junto, precisa crescer junto. A população não pode crescer, aumentar, né, a sua quantidade e todas as outras coisas ficarem ali estagnadas. Elas precisam acompanhar esse crescimento. E olha só um exemplo bem legal para a gente entender esse crescimento da população. É como uma criança. Uma criança pequena, quando nasce, ela precisa de todos os cuidados, né, de seus pais, de quem a cuida. Então, os pais vão acompanhando ali o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né? E é claro que quando elas vão aumentando a sua faixa etária de idade, elas vão, né? Também tudo vai mudando. Começa tomando leite, aí daqui a pouco já não toma mais leite, começa no mingau, já não toma mais mingau, né? Já vai comendo a comida mais sólida. E esse é o acompanhamento do crescimento da criança, até que ela se torne totalmente independente. Mas mesmo assim, quando essa criança se torna independente, os seus pais não a perdem de vista, não, crianças. Eles não deixam pra lá. Ah, o meu filho já é independente, então vai viver a vida dele e pronto, deixa pra lá. Isso não acontece. Um pai e uma mãe nunca perdem seus filhos de vista. E assim é o crescimento da nação, tá? O país, ele tem esse papel, né? De acompanhar o crescimento e de fazer desenvolver conforme o crescimento da nação. Uma nação é feita de homens e mulheres com princípios cidadãos, e o desenvolvimento depende desse comportamento. As organizações governamentais, elas precisam ter esse mesmo interesse comum, né, de projeto que faça o país se desenvolver, que faça o país crescer. Mas que não falte o necessário de uma vida digna para essa população. Tá? Porque não adianta em nada o país, né, ter um número populacional extenso, mas não oferece uma vida digna para os seus habitantes, para a sua população. O que seria tão necessário para isso acontecer, crianças? Cidades com saneamento básico, não é mesmo? Isso é o básico, já está dizendo, saneamento básico, coisas básicas, tá? Empregos para todos, salários adequados para os trabalhadores, menos impostos, tá? Não precisa pagar tanto impostos como se paga hoje em dia. Saúde para todos e educação para todos. E a gente está acostumado, né, a ligar a TV e ver e ouvir essas coisas. Ah, tem saúde para todos, tem educação para todos, luz para todos. Mas será que tem mesmo? Pensemos nisso, né, crianças? Será que temos a nossa dignidade garantida? Pois bem, talvez nós não compreendamos tudo isso. Talvez isso seja uma coisa que até deu um nó na nossa cabeça. Mas nós sabemos que as coisas básicas, elas não podem faltar em uma nação feliz, né? Pelo menos que se diz feliz, né? E que se desenvolve a cada dia. As coisas mínimas, as coisas básicas, elas não podem faltar, mas é o que a gente vê, né? Infelizmente, a gente vê essas coisas sendo faltosas,
né, na vida da população. Crianças, o maior problema do mundo é a fome. Isso não é um problema aqui do nosso país, não é um problema do nosso estado, do nosso município até. Não, é um problema mundial. Muitos países, eles têm um índice de mortalidade alta por causa da fome, crianças. Vocês já ouviram falar na palavra inanição? Pois é, inanição acontece quando a pessoa ela não tem o que se alimentar e ela fica realmente com fome e isso leva à morte. Morte por inanição, morte por falta de alimento, falta total de alimento. E isso acontece muito, crianças. As pessoas elas morrem por falta de alimentos, tá? Ter água e alimento é o que nunca deveria faltar na mesa de uma família. Portanto, meus amores, sejamos gratos, tá? Quando nós dizemos às vezes, todo dia frango, não aguento mais comer frango, todo dia carne, só isso, só... Sejamos gratos pelo nosso arroz, pelo nosso feijão. Agradeçamos mesmo de coração a Deus, porque Ele nos proporciona tudo isso, tá? Através dos nossos pais, através dos trabalhos dos nossos pais. Tá bom, meus amores? Que nós possamos ser gratos pelas mínimas coisas, porque tem muita gente que não tem o arroz e o feijão na sua mesa. Tem muita gente que não tem um ovo para comer, enquanto nós, né, temos as nossas mesas abastadas, graças a Deus, mas nós ainda reclamamos. Então, a partir de agora, mudemos nosso pensamento, tá? Vamos só agradecer, tá bom, meus amores? E uma nação que se desenvolve é aquela que, em primeiro lugar, olha para o seu povo e busca caminho para as questões básicas não faltarem, tá? É tudo isso que a gente acabou de falar aqui. E um grande exemplo de desenvolvimento que envolve cuidado com o meio ambiente, respeito aos idosos e às pessoas com necessidades especiais, saúde para todos, educação para todos, tá? Mesmo com uma superpopulação. Esse país é o Japão, crianças. É um exemplo, tá? Mesmo com uma população muito extensa que tem o Japão, mas ele tem todo um cuidado com seu povo, tá? É realmente um exemplo mundial. E o cuidado com a reciclagem ainda faz do Japão um dos melhores exemplos do mundo, tá? Ele não é um exemplo lá naquela região onde se concentram vários países. Ele é um exemplo para o mundo inteiro. Nós poderíamos fazer uma lista de ações que podem atrapalhar o crescimento de uma nação, como os acordos de empréstimos entre países, tá? Isso, crianças, atrapalha muito. Eles fazem a nação enfraquecer financeiramente, tá? Pedindo empréstimo entre países, né? Os Estados Unidos, o Brasil pede empréstimo para os Estados Unidos pedem empréstimo para outro país e assim sucessivamente. Isso só enfraquece, né, a parte financeira dos países. Mas apostar na educação ainda pode ser a melhor chance de uma nação crescer, crianças. Porque um povo que sabe argumentar, né? Um povo que sabe falar, um povo esclarecido, né? Um povo que conhece as leis, ele poderá transformar, sim, o ambiente, né? O seu ambiente em um lugar digno. Porque ele vai aprender como economizar, ele vai aprender onde e como ele deve gastar o seu salário, ele vai, né, aprender a eleger os governantes com consciência, tá? Ele não vai se vender por 10, 15, 20, 50, 100 reais, tá? Ele vai ter a consciência de que ele vai votar naquele candidato, naquele que ele quer que seja o governante, porque ele acredita e ele tem a consciência daquilo. Tá bom, meus amores? E o que nós podemos fazer pelo nosso país? Vamos pensar um pouco? O que nós podemos fazer pelo nosso estado? O
que nós podemos fazer pelo nosso município? Tem muita coisa, não é, criança? Será que nós conhecemos a história do nosso desenvolvimento enquanto país, enquanto estado, enquanto município? Vamos pensar um pouco, não é, crianças? E vamos fazer valer, tá? Os nossos direitos de cidadãos, né? De ter uma nação que nos apresente, né? E que nos favoreça, né? Uma dignidade da qual nós somos merecedores. Tá bom, meus amores? E olhem só, agora eu vou pedir que vocês façam as atividades lá das páginas 64, 65, 66 e 67. Porém, para vocês fazerem a 66 e a 67, vocês deverão ler o texto que está contido na 64 e 65. Só então vocês vão conseguir responder as outras páginas, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Obrigada!